Boa tarde. A professora Ariadne, que é responsável por esse curso, me pediu para que eu apresentasse, tivesse a honra de apresentar os palestrantes de hoje. A professora Charlotte, posso abreviar, Galvez, do Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp. Alguns dados do seu currículo: ela se formou, a parte de formação dela é toda na Universidade de Sorbonne, em Paris, em letras clássicas e em língua portuguesa. Inclusive o mestrado e doutorado dela foi em língua portuguesa. Atualmente é professora titular do Instituto de Estudos de Linguagem. O segundo palestrante, Luiz Henrique Lima Veronese, aqui, certo? Ele trabalha no mesmo projeto sobre o qual eles vão falar, certo? Ele, a surpresa nossa, é formado em computação na graduação, além de ter feito uma parte de letras, não é isso? Na Universidade Federal de São Carlos. Depois fez mestrado na USP de São Carlos, não é isso? São Paulo. De São Paulo, desculpa. Os dois vão falar sobre um projeto muito interessante, que é o projeto do construção do corpus do português histórico, Tycho Brahe. Eu não vou explicar o que é isso, acho que eles vão fazer isso bem melhor. Muito obrigado. Muito obrigada, Tomás. Então, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer muito esse convite da Ariadne e Tomás para apresentar a vocês esse projeto, que é um projeto de linguística, mas o que nós queremos mostrar a vocês é que é um projeto de linguística que tem uma dívida muito grande, uma interação muito grande com a computação. Então, eu vou primeiro apresentar o projeto o mais rapidamente possível, para vocês terem uma ideia de quais são os nossos objetivos, enfim, como é que esse projeto se relaciona com a questão puramente linguística, já apontando para as ferramentas computacionais que nós usamos no desenvolver do projeto, e depois o Luiz, que, como o Tomás diz, é um cientista da computação e tem trabalhado no projeto, apresentará para vocês o que a gente vem fazendo de mais inovador nesses últimos tempos. Então, um corpus nos estudos da linguagem é um conjunto de textos. Eu acho que o primeiro grande corpus na história da linguística é o corpus das inscrições latinas, que foi feito no final do século XIX e que ainda existe, eu acho, numa universidade, da Universidade de Berlim, talvez, e que foi uma transcrição de inscrições latinas em pedras. Nós agora, para fazermos um corpus, temos computadores, então a coisa mudou muito, podemos criar corpora muito grandes, mas a grande questão que se coloca é como usar esses corpora, porque se eles forem muito, muito grandes, o que fazer com eles? Então, na minha apresentação, eu vou levantar a questão dos chamados Big Data. E, enfim, refletir um pouquinho sobre a nossa relação com essa questão dos Big Data. Tycho Brahe não era um linguista, era um astrônomo que viveu no século XVI, um astrônomo dinamarquês. Por que chamar esse corpus Tycho Brahe? Foi uma ideia do matemático Antônio Galvez, há muito tempo, logo no início desse trabalho. É porque o Tycho Brahe, na realidade, a grande obra dele não foi o sistema dele, não foi a teoria que ele fez, que está errada. Vocês têm aí, se vê muito bem nessa adaptação ao sistema aqui, isso é o sistema solar dele, em que o Sol gira em volta da Terra. Essa é a Terra, isso é a Lua, isso é o Sol. E os outros planetas giram em volta do Sol, mas não a Terra. A Terra está no centro. Portanto, a teoria dele estava errada, mas mesmo assim ele fez uma coisa extremamente importante. Ele fez uma descrição sistemática
da posição dos planetas, da posição de muitas estrelas. E graças a essa descrição sistemática que ele fez, também graças ao fato que ele inventou muitas ferramentas, que foram extremamente importantes, o Kepler pôde enunciar as regras dele. Então, ele teve na origem de um grande avanço na astronomia, apesar da teoria dele estar errada. Então, é um pouco essa ideia, quer dizer, nós certamente temos uma teoria errada sobre muitas coisas que aconteceram na história do português, mas o que a gente pode deixar para as gerações futuras é esse corpus, porque esse corpus ele está aí, é uma grande coleção de dados que poderá ser usada por muita gente. Essa é a ideia. Essa é a cara do Tycho Brahe. Bom, é um projeto que é financiado pela FAPESP, é um projeto temático, é o terceiro projeto temático baseado nesse corpus, e o projeto se chama O Português no Tempo e no Espaço, Contato Linguístico, Competição de Gramáticas e Mudança Linguística. Então, é um projeto que põe no seu centro a questão da mudança linguística, que é uma das grandes questões para os linguistas, e a questão da mudança do português. Sim. Então, isto é a página do corpus. Ok? Não devia fazer isso? Ah, sim, claro. Ok. Então, nós temos 66 textos, são textos escritos por autores portugueses e brasileiros, nascidos desde o final do século XIV até o final do século XIX. E temos, é importante porque isso eu vou tematizar, em torno, estamos chegando a 3 milhões de palavras, o que na realidade é pequeno, né, para um corpus eletrônico hoje em dia. Hoje em dia, corpora de bilhões de palavras. Agora, o que é importante desse corpus é que ele é um corpus anotado, justamente partindo do princípio que não adianta fazer imensas coleções de textos, de frases, aproveitando os computadores, se a gente não tem como fazer buscas, se como a gente não tem como recuperar informação. E é na questão da recuperação de informação que nós vamos precisar de muita intervenção de cientistas da computação, porque a gente vai precisar ter ferramentas computacionais de anotação e ferramentas computacionais de recuperação de informação, que estão muito ligadas, na realidade, uma com a outra. Eu não vou entrar no detalhe do corpus, quem está interessado aqui em linguagem, história do português, pode passear pelo corpus. O que é importante é que nós temos uma anotação, portanto, que segue o que foi feito nos corpora do inglês histórico. Vocês podem ver também aqui eles têm atualmente 10 milhões de palavras anotadas sintaticamente, o que é o maior corpus que existe, quer dizer, na verdade ele tem várias partes, construídas, uma grande parte na Universidade da Pensilvânia, uma grande parte em York, e cobre praticamente toda a história do inglês, desde o inglês antigo até o inglês moderno, o inglês contemporâneo. Das outras, e nós trabalhamos com a mesma metodologia que vocês vão ver. Das outras línguas, então fora o corpus Tycho Brahe, tem um corpus do francês, que tem mais ou menos 1 milhão de palavras, tem um corpus histórico do islandês
e tem um corpus do irlandês antigo e médio. Né? Então, são essas línguas que têm hoje em dia um corpus histórico nos mesmos moldes do que eu vou apresentar a vocês. Então, a anotação que nós fazemos é de dois tipos, dois grandes tipos. Uma anotação que a gente chama de classes de palavras, e aí vocês têm que se lembrar da escola, da gramática, do fato que as palavras pertencem a classes, são nomes ou verbos ou adjetivos ou coisa assim. Também, junto com essa anotação de classe de palavras, que em inglês é part of speech, nós temos uma anotação de alguns aspectos morfológicos das palavras. Por exemplo, os verbos, a gente indica o tempo verbal, para os nomes a gente indica gênero, número, enfim, algumas informações morfológicas. E nós temos atualmente 1,5 milhão de palavras com essa anotação corrigida. Para fazer essa anotação, essa etiquetagem de cada palavra, a gente usa um etiquetador que foi construído por alguém que se chama Fábio Kepler, aliás, que foi um aluno do professor Marcelo Finger, da USP, e que hoje em dia é professor da Universidade do Pampa. Mas a coisa mais importante não é a etiquetagem de palavras, isso é razoavelmente fácil de fazer, os etiquetadores são razoavelmente eficientes, o nosso tem mais ou menos 95% de acertos. O que é mais importante ainda é a anotação sintática, né? O que se chama em inglês de parsing. Isso é muito mais complexo, porque é muito mais complexo em si, quer dizer, analisar uma frase, pôr dentro da frase, a sintaxe da frase é muito mais complexo. Então nós temos um parser, que foi, na verdade é um parser que é uma ferramenta de tipo probabilístico, que foi criado por alguém que se chama Dan Bickel, que atualmente trabalha, eu acho, na AT&T, uma coisa desse tipo, mas ele fez... sim, na Google. E ele fez isso no doutorado dele, é o parser que a gente está usando. E vocês podem ver que a gente só tem metade da quantidade de palavras que nós temos com uma anotação morfológica corrigida, a gente tem com a anotação sintática, porque aí tem muito trabalho manual, muita correção humana, porque nós trabalhamos com textos do século XV, XVI, XVII, XVIII, que às vezes tem umas frases de 5 linhas, e o analisador sintático se perde muito facilmente. Então, há um trabalho manual muito importante. Para vocês terem uma ideia, então, isso aqui é um texto etiquetado. Então, vocês podem ver que cada palavra tem uma etiquetinha. Então, isso é um verbo no passado, apresentou. Uma é um determinante de tipo no feminino. Planta é um nome. Oferecida é um verbo no particípio passado, no feminino. E aí vai. Por aí vai. Isso é o texto original. Vocês podem ver que a grafia do texto original é bem diferente, é uma grafia antiga. São textos, esses textos são muito interessantes, são textos que foram escritos no século XIX por ex-escravos na Bahia, que fundaram uma sociedade de proteção, que se chama a Sociedade de Proteção dos Desvalidos. E eles tinham reuniões regulares, mensais, e havia um secretário que escrevia as atas. E acontece que todos os membros dessa sociedade são escravos alforriados. E a gente descobre que eles escrevem em português, escrevem textos complexos, que eles foram alfabetizados de alguma maneira, mas eles usam uma grafia que é a grafia do século XIX, ainda, vocês podem ver, por exemplo, o Ilustríssimo com 2 L's, né? E também eles
cometem erros de ortografia, bastante. Então, nós o que fazemos fazemos uma modernização, uma padronização da grafia, porque com essa grafia muito fora dos padrões, a tarefa da ferramenta de etiquetagem se torna muito mais complicada. Então, nós fazemos essa padronização de tal maneira que fica mais fácil para o etiquetador rodar. Isso é a notação sintática. Então, na notação sintática, vocês podem ver que o que era o P de preposição, por exemplo, aqui, ou o D de determinante aqui, que vinha depois de uma barra, vem agora à esquerda, quer dizer, o formato muda, e aqui a gente vai ter um sistema de parênteses, e não só vamos ter parêntese em torno de cada palavra, junto com a etiqueta da palavra, por exemplo, protetor aqui é um nome, então eu tenho, isso é marcado com os parênteses e a etiqueta nome, mas a gente vai ter outras categorias que vão aparecer, como NP, por exemplo, que quer dizer em inglês noun phrase, que quer dizer sintagma nominal, é um grupo nominal, que vai conter, por exemplo, aqui, esse sintagma nominal, ele contém três nomes próprios. Então, o sintagma nominal já é uma unidade sintática. A gente já não está simplesmente no nível da palavra, a gente está no nível da organização da frase. E vocês podem ver que a gente vai ter PP, preposition phrase, que é um sintagma preposicional, NP, e no alto a gente tem IPMATO, que quer dizer uma oração matriz. Então, aqui nós temos a estrutura sintática. E isso é o nosso, atualmente, o nosso objetivo último, associar às nossas 3 milhões de palavras uma estrutura sintática desse tipo, para poder depois fazer buscas de natureza sintática, porque nós estamos interessados em estudar a evolução da sintaxe do português ao longo do tempo, tanto do português europeu quanto do português brasileiro. Bom, eu estou usando slides que eu tinha feito em inglês, eu deixei em inglês. Aqui nós temos, então, qual é o nosso fluxo de trabalho no corpus Tycho Brahe? Eu vou mostrar para vocês as diversas etapas e vocês vão ver que as diversas etapas envolvem o uso de uma ferramenta computacional. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar os textos e fazer uma edição eletrônica do texto. Porque o texto cru, a gente não pode fazer nada com ele. Ele tem um monte de coisas que vão impedir que qualquer ferramenta computacional rode nele para fazer a anotação. Por quê? Porque tem pontos onde não deve, por exemplo, as abreviaturas, que são extremamente frequentes em textos antigos, e o etiquetador entende que um ponto é um ponto final. Então, nós temos que abrir as abreviaturas. Nós temos palavras que, às vezes, sobretudo nesses textos mais populares que nos interessam cada vez mais, às vezes a grafia é muito, como eu disse, está muito fora dos padrões e, por exemplo, as palavras estão divididas em 2 pedaços. Então, a palavra não está escrita tudo junto. Então, nós temos que restituir as palavras, porque senão como é que a gente vai etiquetar coisas que não são palavras? Então, tem toda uma edição, que é um trabalho filológico, como se fazia antigamente, aliás, quando se editavam textos da Idade Média ou textos da Antiguidade, só que a gente faz isso diretamente no computador e a gente
usa uma ferramenta que foi desenvolvida e que vocês vão ver que está atualmente tendo um papel muito importante no projeto. Essa ferramenta é chamada Edictor, e esse Edictor foi desenvolvida nesse projeto por uma linguista trabalhando comigo, a Maria Clara Paixão de Souza, que agora é professora na USP, e 2 cientistas da computação que trabalhavam no projeto, o Fábio Kepler e o Pablo Faria. Depois nós etiquetamos, uma vez que os textos estão bem formatados, nós etiquetamos os textos com o etiquetador do Fábio Kepler, e esse etiquetador já está incorporado no Edictor. Então, isso é muito interessante porque um dos problemas que a gente teve muito no início do projeto era que a gente tinha uma multiplicação de versões, uma multiplicação de arquivos para o mesmo texto, que não comunicavam entre eles. A gente tinha um primeiro arquivo, que era onde tinha o texto ortograficamente padronizado, depois tinha um outro arquivo onde a gente tinha a etiquetagem, depois a gente tinha um outro arquivo em que a gente tinha a anotação sintática. Isso é um problema muito sério. É um problema de correção, quando a gente corrige um, tem que ir aos outros corrigir, e nem sempre se faz, e aí eles ficam inconsistentes. E depois porque, na realidade, a gente tem que fazer buscas em vários níveis, a gente não tem um só arquivo. E um dos grandes trabalhos desse projeto tem sido chegar a ter um único arquivo, que vai ser uma base de dados, na realidade, isso é disso que o Luís vai falar, em que a gente tem todas as informações, todas as anotações, todas as propriedades que nos interessam sobre os objetos que nos interessam. Então, depois a gente faz uma revisão. Então, como eu disse a vocês, e isso é uma questão muito importante, o trabalho braçal humano é ainda muito grande. Isso quer dizer 2 coisas: demora e também quer dizer custa caro. E um dos objetivos essenciais, e onde a gente tem uma demanda muito grande para a computação, é que esse trabalho consiga ser feito mais rapidamente, sem perder eficiência, obviamente, ganhando eficiência. Aí depois nós rodamos o anotador sintático, o parser. Depois há uma revisão da saída do parser, eu vou mostrar para vocês. A gente usa umas interfaces gráficas que ajudam a fazer essa revisão. E no final, isso já entramos na pesquisa, podemos fazer buscas. Mas antes de podermos fazer buscas, a gente tem que fazer tudo isso. Então, uma espécie de linha de montagem. Quando alunos vêm para trabalhar com uma bolsa, eu digo, olha, vocês estão numa linha de montagem. Tem gente antes, tem gente depois. Bom, quem trabalha aqui é o ponto de partida, e é muito importante fazer um trabalho confiável, porque senão o resto fica prejudicado. Então, Edictor é essa ferramenta que é uma ferramenta para edição filológica e anotação linguística automática. Como eu disse a vocês, foi desenvolvida no âmbito desse projeto por essas pessoas que estão aí. O que é interessante é que Edictor hoje em dia está sendo usado por vários grupos pelo Brasil. Tem uma lista aqui de grupos, e tem também um grupo com um grande projeto sobre um grande projeto de um corpus anotado de cartas familiares do século XVI ao século XX, que está usando Edictor também. Edictor tem essa cara, quando a gente, na realidade, esse é o Edictor, que é uma ferramenta que não é uma ferramenta web, é uma ferramenta que a gente baixa no computador para trabalhar localmente.
O Luís vai falar de uma nova versão que ele está fazendo de edicto, que será um edicto web, né, que a gente vai poder acessar online. Esse não é, mas vocês podem ver aí o que a gente faz. Isto aqui é uma peça de teatro, eu acho que é do Gil Vicente, e vocês têm aqui que estes véus. O original que vocês estão vendo em cima é questes. Esse questes, na realidade, numa palavra só, são duas palavras, que e estes. Bom, como eu disse, nós precisamos ter as palavras para poder etiquetar cada palavra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas operações todas, é interessante ler de baixo para cima. A gente vai fazer primeiro uma segmentação, de tal maneira que a gente vai ter QU de um lado e estes do outro. Depois a gente vai fazer uma padronização de grafia, que consiste em trocar esse S, que é o S antigo, esse S grande que parece uma cobra. Se vocês já olharam para textos antigos, vocês devem ter visto isso. Parece um F, mas é um S. E nós trocamos por um S pequeno normal. Depois nós temos uma modernização em que nós pusemos uma apóstrofe, questes, e no final temos uma padronização em que nós pusemos o E do que é estes. O que é interessante nesse sistema é que eu posso exportar o texto em qualquer nível. Então, nós não perdemos absolutamente a forma inicial do texto, que é muito importante, e conforme os objetivos, a gente pode produzir um texto em que a gente vai ter questes com o apóstrofe ou que estes com o que e estes. Agora, para rodar as ferramentas, nós usamos o nível padronização, porque é o nível em que nós tiramos ao máximo a variação gráfica. Mas depois a gente pode voltar para os outros níveis. Como eu disse a vocês, a gente já faz a etiquetagem dentro de edicto e aqui a gente corrige também. Quer dizer, então, o etiquetador roda dentro de edicto, a gente manda rodar, ele roda, nos põe todas as etiquetas e depois nós corrigimos. Então, é prático porque vamos passando pelas palavras, em cima a gente vê qual é a palavra e qual é a etiqueta. Então, no caso aí, é uma palavra interessante que também é formada de duas palavras, ao. Mas a nível da etiquetagem a gente deixa junto, só que nós temos uma etiqueta que tem um mais, esse mais mostra a contração. E depois na sintaxe a gente vai tirar essa contração, porque na verdade cada um vai ter um papel diferente na sintaxe, né? Isto aqui é a interface que eu estou usando atualmente, tem outras para fazer a correção da anotação sintática. É uma ferramenta que se chama Corpus Draw, que nos faz visualizar as estruturas sintáticas em forma de árvore. E vocês podem ver em cima, eu posso fazer todo tipo de manipulações aqui, eu posso apagar, eu posso acrescentar um nó sintático, eu posso mudar as etiquetas, eu posso fazer movimentos, eu posso fazer coindexações, eu posso fazer muitas coisas e é assim que nós corrigimos a saída do parser. Isso já é a estrutura sintática do tipo daquela que o parser vai nos gerar e nós corrigimos. Para vocês terem uma ideia do último passo, que é o passo, na verdade, o objetivo, poder fazer buscas, aqui eu peguei uma frase, vejam essa frase, é uma frase do Padre Vieira. Nós dentro do corpus temos
uma parte dos sermões do Padre Vieira. E isso é de um dos padres... Não, me desculpem, não é do Padre Vieira isso. Isso é da biografia do Padre Vieira. Então, temos os sermões de Vieira e temos a primeira biografia dele, que é um texto do final do século XVII. A frase é assim: referiu-o depois, em carta sua, o mesmo Padre Vieira, formalmente assim. E aí vocês podem ver que a ordem do português do século XVII é uma ordem que é difícil para o parça e que é difícil às vezes para os falantes de português do século XXI também. O que é interessante nessa frase é que o sujeito, o mesmo Padre Vieira, segue o verbo é referiu. Então, a frase começa por um verbo, depois tem um complemento, tem dois adjuntos, depois tem um sujeito e depois tem um advérbio. E depois tem mais um advérbio, aliás. Então, verbo, adjuntos, sujeito, advérbio, advérbio. A coisa interessante é que essa ordem em que o advérbio segue um sujeito que segue o verbo é uma ordem extremamente frequente nas línguas germânicas. Mas não é uma ordem normal nas línguas românicas. Então, isso é o tipo de questões que deixam os linguistas acesos. E o que é interessante é que o português, e eu estou falando do português de Portugal, do século XVI, XVII, tem várias características sintáticas de uma língua germânica, apesar de ser uma língua românica. Bom, mas vejam, imaginem que vocês tenham um imenso corpus, muito grande, e vocês não têm anotação, ou só têm anotação por palavra. E vocês querem procurar todas as frases em que o verbo é seguido pelo sujeito e o sujeito é seguido por um advérbio. Vocês vão ter que ir pelo corpus inteiro, lendo, procurando essas frases. Se vocês têm bilhões de palavras, é uma tarefa totalmente impossível. Então, o que eu estou dizendo é que não adianta ter bilhões de palavras se a gente tem esse tipo de problemas e se a gente não tem anotação sintática. E aqui, só para mostrar, não vou entrar nos detalhes, isso aqui é uma busca para achar esse tipo de frases. E vocês podem ver, bom, nós temos um arquivo de definição, eu posso definir certas coisas, isso não é uma etiqueta, mas eu defini um conjunto de etiquetas que eu vou chamar VB2 com tempo, é um certo tipo de etiquetas, são na realidade todos os verbos que têm tempo, que são finitos, digamos, menos o verbo ser. Porque o verbo ser não me interessa aí. O verbo ser tem uma sintaxe muito particular, eu não quero. E a gente vai ter uma série de funções que remetem a relações sintáticas. Então, eu quero um conjunto de etiquetas que correspondem a verbos finitos que tenham como irmão um advérbio, um sintagma adverbial, um advérbio. Ser irmão é uma relação sintática. E esse advérbio, eu quero que ele domine unicamente, quer dizer, esse sintagma adverbial, eu quero que ele domine unicamente o advérbio e que ele domine imediatamente. Isso também é uma questão sintática. Se vocês forem estudar sintaxe, vocês vão ver que a gente pode definir relações de irmandade, relações de dominância imediata. Então, a gente usa essas relações aqui, e esse irmão, esse verbo, eu quero que ele tenha como irmão o sujeito, e eu quero que esse verbo preceda o sujeito, e eu quero que o sujeito preceda o advérbio. Então, é isso que eu digo na minha busca. Usando uma linguagem que é também a linguagem da notação sintática que eu usei. E Corpus Search, que é a ferramenta que eu uso, vai me dar os resultados nesse formato. Então, ele me dá a frase que ele achou, ele me diz, olha, o verbo que você queria é esse verbo, que está em 2.
ele põe índices, então ajuda quando as frases são muito grandes. Então, o verbo que você procurava, finito, ele está em 2. O sintagma adjetival que você procura, ele está em 27, ele está aqui. E o advérbio está em 28, formalmente. E o sujeito está em 18. O meu sujeito está aqui. O mesmo Padre Vieira. E aí ele me deu umas dezenas de frases assim, não tem toneladas, mas tem. Ok, só para contrastar, né, um corpus bem maior. Esse é o corpus do Mark Davis, na universidade, não sei mais o que é, BYU, esqueci, a universidade. Vocês acharão isso na... Então, vocês estão vendo que ele tem um Web-Based English, um Global Web-Based English de 1 bilhão e 900 milhões de palavras. E para o português, ele tem um corpus do espanhol de 100 milhões e um corpus do português de 45 milhões de palavras. Na realidade, o que ele fez foi uma compilação de todos os corpora que tem na rede. O corpus Tycho Brahe tem. Só que é muito diferente, porque as anotações que ele tem, tem anotações, mas só de palavra. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa é que não é possível ter acesso aos textos. E ele dá uma estatística online. Então, quando a gente quer entrar, brincar, olhar, parece muito impressionante, porque eu logo ganho uma estatística. Mas eu não tenho absolutamente nenhuma condição de verificar que as anotações não estão erradas. Na realidade, não há correções. Ele usa um bom etiquetador, certamente, mas enfim. E eu não posso ver as frases dentro do texto. E nós disponibilizamos os textos, porque nos parece extremamente importante fazer isso. Em todas as versões anotadas. Então, e nós não temos ainda a possibilidade de fazer buscas online, quer dizer, tem uma pequena ferramenta, mas limitada, que está no site. Então, eu acho que eu vou deixar a palavra para o Luís rapidamente, mas o que eu quero dizer é que o objetivo de todo esse projeto é conseguir, sabendo que isso vai demorar um certo tempo, mas dar tempo ao tempo, chegar a ter um corpus muito maior, efetivamente, talvez não de bilhões de palavras, mas de vários milhões, mas um corpus que nos permita fazer a recuperação de informação que a gente precisa. E para isso nós precisamos de uma interação muito grande, tem havido uma interação muito grande no meu projeto, e é por isso que eu estou aqui, porque senão eu estaria falando de assuntos que não dizem respeito a vocês. A gente precisa de uma interação muito grande com os cientistas da computação, porque nós precisamos de recursos computacionais para que possamos, de maneira confiável e cada vez mais rápida, fazer esse trabalho de anotação automaticamente, sabendo que, por enquanto, é ainda uma utopia. A parte de trabalho humano ainda é muito grande, mas ir tentando reduzir esse trabalho humano, que é muito demorado. Então, é por isso que nesses projetos que eu venho coordenando e que estão todos baseados na construção desse corpus, eu tenho trabalhado com gente como o Luís e o Pablo Faria, que é pós-doutor atualmente, aliás, ele está na Pensilvânia atualmente, e ele está trabalhando sobre detecção automática de inconsistências no corpus. Ele está fazendo um trabalho muito bonito nisso. Ele também é formado em computação, o Pablo, e depois ele fez mestrado e doutorado em linguística. A coisa muito importante é que a gente consiga interagir. Então, talvez vocês já tenham ouvido isso por parte de outros
cientistas por aí. Eu acho que, até onde eu saiba, eu acho que há uma interação que já tem uma certa tradição entre a computação e a biologia, por exemplo. Existem áreas em que essa interação tem mais já história. Com a linguística é um pouquinho incipiente ainda. E é uma pena, porque certamente a gente tem muito em comum. A reflexão sobre a linguagem e a construção de bancos de dados tem bastante em comum. Então, é importante essa interação, importante. E eu acho que, no que diz respeito à linguagem, o que tem acontecido muito é que quem tenta construir ferramentas tenta contornar as teorias linguísticas, tenta passar sem elas, tenta passar sem os linguistas. Porque eu acho que os linguistas, na realidade, o que eles fazem é mais atrasar do que, ou pelo menos talvez a ideia que eles passem. As teorias deles são meio assim, cheias de problemas, muito complexas, impossíveis de aplicar. Então, eu acho que tem uma tendência a tentar evitar os linguistas. E eu ainda acredito que seria interessante não evitar os linguistas e que a gente consiga realmente... Eu acho que no meu projeto a gente fez umas coisas importantes que ainda estão num nível pequeno, numa escala pequena, mas nessa interação entre linguistas e cientistas da computação. Então, isso é minha mensagem. E espero que agora o Luís vai convencer vocês que a gente pode fazer coisas interessantes juntos. Vou passar a palavra para ele, porque ele vai dizer muito mais coisas. Só uma pequena... Não, já vem. Eu vou te dar isso. Eu só queria mostrar uma coisa que está me deixando muito feliz atualmente, é que toda essa metodologia que a gente emprestou do inglês para o português, a gente está agora repassando para línguas indígenas brasileiras. Então, nós estamos trabalhando atualmente, e aí já com a versão Edictor Web que o Luís construiu, nós estamos trabalhando na construção de um corpus de uma língua que se chama Cadiuel, que é uma língua indígena falada no sul do Brasil, por um grupo bastante grande de pessoas. E aí é muito interessante porque a gente tem que pensar na natureza da língua para ver como é que a gente vai adaptar as nossas ferramentas. E essa é uma língua que é uma língua muito diferente do português, é uma língua chamada polissintética. São dessas línguas em que a palavra é uma frase inteira, com assim 20 morfemas. E como é que a gente faz esse tipo de trabalho com uma língua dessas? E aqui vocês têm ela não está muito boa a imagem, vocês têm a história do sapo, e cada palavra está dentro de uma caixinha, e quando a gente clica, aparece essa palavra aqui, aparece a palavra, tem uma etiqueta, essa é uma etiqueta que a gente não usava para o português, mas interessante, ela é usada para o inglês, é um nome genitivo, porque em Cadiuel todos os nomes têm uma marca de posse. Todo objeto pertence ao... Não todos, mas a maior parte. A mesa tem que ser a mesa de alguém. Então, isso é uma etiqueta. E depois tem uma série de coisas novas que são traduções, porque isso vem já com a tradição dos estudos das línguas indígenas, em que vem sempre uma glosa, a tradução em inglês. Então, o Luís adaptou para, não só para a língua, mas também para a maneira como os linguistas trabalham com esse tipo de línguas, que são línguas muito menos... isso é uma outra, isso é uma parte da lista dos textos que a gente está trabalhando com o Cadiuel.
Tá bom, muito obrigada. Então, vou passar a palavra e o microfone para o Luiz. Aqui. Nada. Eu tenho também aqui. É esse aqui? Isso. Bem, gente, boa tarde, primeiramente. Queria só completar rapidinho o que o professor falou. Eu também tenho uma experiência profissional, eu trabalho há 2 anos com a Charlotte, eu estou entrando agora no 3º ano de trabalho no Ticobrai, mas eu já trabalho há 13 anos com desenvolvimento de software para a web. Então, assim, eu falar para vocês assim, eu já fiz software de tudo quanto é tipo que vocês podem imaginar para a web, tá? Então, assim, eu já trabalhei para fazer software para a empresa da IOC lá de Pipoca, já fiz para assinatura de revista, cartão de crédito, POS do McDonald's, sabe que vocês vão lá e vai no McDonald's, aí tem o software atrás que trabalha, eu fiz vários tipos e eu repito isso muito para a Charlotte, que o Ticobrai para mim é um marco, porque não só por eu poder estar aplicando nesse projeto tudo que eu aprendi, tudo que eu trabalhei durante todos esses anos, mas também porque a partir dele eu tive a oportunidade de ter umas inovações tecnológicas nas metodologias e na forma como eu venho desenvolvendo software nesses anos. E durante todos esses anos eu fui programador, analista desenvolvedor, analista de sistemas, arquiteto de sistemas, gerente de sistemas, analista de requisitos, tudo, assim, menos teste. Teste é uma coisa que eu não entrei muito bem nisso. Mas desde a modelagem do banco de dados, desde você conversar com uma pessoa que precisa do sistema, escrever documentação, montar arquitetura, programar, tudo. Em todas as esferas disso, até fazer o deploy da aplicação no servidor, configurar o servidor, deixar o servidor mais rápido, assim, muitas coisas. Então, assim, eu conheço bem essa camada, tudo, né, que envolve dentro essa parte de produção e de funcionamento de um software para a web. E aí, hoje eu quero falar para vocês um pouco da parte da arquitetura que eu venho desenvolvendo. Então, eu tenho 2 apresentações. Essa daqui foi a que eu montei bem no início do projeto, uma visão da arquitetura. Uma outra apresentação, elas são curtas, mostrando como está hoje a organização do projeto, e eu queria falar para vocês quais foram, o que tem de diferente e o que tem de igual em relação aos outros sistemas que eu já fiz até hoje. Porque, na verdade, o sistema agora é web, o sistema para Pipoca também era web, mas no fundo você usa uma mesma arquitetura, você usa toda uma mesma metodologia. Tá? Então, o que acontece? Essa é uma análise bem inicial, bem grosseira de como funciona, que a Charlotte já explicou, o processo de Ticobrai. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, as pessoas estão trabalhando e elas vão digitando e trabalhando toda a edição, tudo aquilo que a Charlotte falou, edição, segmentação e todos os vários níveis que você pode dar para cada palavra. E depois você envia esse texto para o etiquetador. O etiquetador processa e te devolve todo o texto etiquetado e depois você vai mandar isso para o parser. Só que como que isso funciona por dentro? O que acontece? O Editor é uma ferramenta que gera um arquivo XML. Então ele trabalha basicamente processando em cima de um arquivo XML. Você vai entrar o texto, ele salva, ele gera um XML para você e você toda vez que vai editando, você está editando um XML na verdade, e não um arquivo de texto normal. E aí o Editor, você vai lá, você tem uma opção para mandar para o tag dentro da própria ferramenta, que ele pega. Você executa, o software entende aquela execução, gera uns scripts, pega o XML, destrincha esse XML num monte, na verdade não é nem um monte, é um só nesse caso,
quebra ele num arquivo texto, manda cada frase para o etiquetador recebe, ele monta isso de volta e aí depois ele põe isso no XML para você. É assim que funciona internamente esse software. E depois você tem esse XML com essas marcas, das marcas etiquetadas, e você tem que enviar isso por parser. E aí vem um processo que é semi-automático. Porque na verdade hoje a ferramenta, o editor, plataforma que você instala, ele não faz isso, ele não envia para o parser e te devolve. Então, como é que é isso daí? Eu e antigamente o Pablo, a gente recebe o arquivo, quem estava editando, a gente processa via vários scripts que existem para fazer o processamento mesmo, passa por várias etapas, depois ele te dá um arquivo texto no final, que é um arquivo que a gente chama de PSD, que tem a árvore toda com os parênteses igual que nem a Charlotte mostrou. Não uma árvore, mas todas, então ele manda um arquivo bem grande, porque cada sentença que estava numa linha acaba ficando um bloco desse tamanho, e aí você trabalha depois com as ferramentas do Corpus Search e Corpus Draw em cima de um arquivo texto que possui as árvores formatadas utilizando esse formato de parênteses. Tá? E, bem, aí só para complicar um pouco aqui, explicando melhor, né, entre o tagger e o parser, você tem vários scripts. O mais importante deles é esse splitter, que é o que quebra, que é um dos scripts principais, que é aquele que vai quebrar quando você tem a palavra com a etiqueta composta, que nem o P mais D, então ele quebra em duas para você poder mandar isso para análise sintática, para o parser. Só que isso tem que ser feito antes e tudo manualmente. Então imagina, são 8 ou 9 scripts para você rodar. E aí a minha tarefa era pegar e fazer tudo isso ficar automático numa plataforma web. Porque realmente, assim, não é só pelo fato de que a pessoa que está executando os scripts pode se confundir, como se confunde, porque é bastante coisa, os resultados ali saindo. Só que também fica imagina que são várias pessoas trabalhando, editando os textos e enviando os textos para depois uma pessoa só executar cada texto 9, 10 vezes para poder gerar um arquivo final. Então você sobrecarrega um técnico e aí você tem menos eficiência nesse processo. E ali só no final, o arquivo final, esse arquivo texto no formato PSD, é ele que é utilizado nas ferramentas de revisão e de busca. Tá? Então aqui é a fase que eu automatizei, na verdade. Aqui uma explicaçãozinha rápida que tanto o tagger, o splitter e o parser, eles usam, ali eu botei o símbolo para banco de dados, mas na verdade eles usam modelos que são armazenados em arquivos mesmo, localmente, para que você possa fazer as operações. Então o que acontece? O tagger e o parser, eles trabalham com modelos treinados. Então o que é isso? Você precisa dar uma carga de informação para eles inicialmente, para que eles depois possam processar o que está entrando para saber o que é. Só que aí essas informações elas são todas armazenadas em arquivos, o splitter também, porque você precisa dizer quais regras que tem que quebrar, porque ele também não vai saber. E então você tem ali, e aí isso aqui fez parte da minha análise, para você saber o que eu preciso armazenar no banco de dados. Então essas informações elas são necessárias, sem dúvida, além dos resultados do texto e tudo mais. Então isso já serviu para minha análise para fazer a modelagem do banco de dados desse sistema. Aí aqui uma parte de desenvolvimento, isso aqui já passou. Aqui é importante frisar que durante todo esse processo, o que acontece? Eu acabei trabalhando num módulo de abreviação, só que nem a Charlotte falou, para os analisadores, um ponto é um ponto final. Para você dizer que ele é uma abreviação, não é uma tarefa muito simples, não é algo muito óbvio. Então eu criei um módulo só para tratar de abreviação, que ainda está em desenvolvimento, na verdade, porque é mais complicado do que eu imaginava, falar a verdade, mas que também vai recorrer a uma base de dados. Você vai ter que ficar armazenando quais abreviaturas correspondem à forma abreviada. E todo esse processo entrou no Edictor. Então o Edictor parou de ser só uma ferramenta ali para editar texto, mas sim para participar de todo um processo. Aí o que acontece? Todas essas informações de banco de dados eu transformei, eu entendo na verdade como uma gramática,
que é tudo aquilo que eu preciso para fazer o parser, para fazer o tagger, para fazer as quebras, para verificar o que é abreviação. O XML torna o meu texto, onde eu tenho que colocar todas as informações relativas ao texto. Então, tentar juntar tudo isso num arquivo só, que era o grande desafio inicial, pois eu tinha, né, que eu mostrei, o XML e um arquivo texto no final que guardava essa informação sintática. Então, o que acontece? O XML do editor, ele guardava as informações do texto, as informações do discurso. Então, se você podia marcar que começa um parágrafo, termina um parágrafo, começa uma sentença, termina uma sentença. As informações das etiquetas, então se é sujeito, verbo, etc. Só que a informação sintática eu não conseguia colocar lá, porque não era possível que, numa estrutura de XML, que nem a que estava sendo utilizada no editor, eu conseguisse armazenar as frases sintaticamente anotadas, porque o editor, ele criava, o XML dele interno trabalhava no nível da palavra. Então, quando eu tinha uma frase saída do parser, ela não correspondia a uma frase batendo no XML. Porque não é só porque... o problema é que você não conseguia casar palavra a palavra para você dizer, essa aqui é a mesma sentença que essa aqui. Pra falar a verdade, você tinha problemas de complicação de ordem sintática, que nem os objetos nulos e outras coisas, mas também pelo fato de que não era a mesma ferramenta. Então, quando eu processava um texto aqui e aí eu ia processar lá na outra ponta, eu perdia uma conexão no meio e eu não conseguia juntar essas duas frases. Tanto é que, mesmo eu desenvolvendo várias tentativas, com algumas probabilidades, com algumas coisas, eu não consegui fazer um match perfeito disso daí até hoje. Eu tenho o XML de um lado, tenho o PSD do outro, eu importo os dois para o sistema, mas eles ainda não estão conversando. Tanto que para isso, só para fazer isso, eu vou ter que desenvolver uma interface só para poder juntar essas coisas e você colocar as informações sintáticas no mesmo arquivo que as outras informações. A estrutura desse arquivo eu já criei, agora ainda falta só importar esses dados que existem, porque realmente era uma atividade que ela não casava por causa dessas duas terminações serem feitas por softwares diferentes. Então, como é que isso daqui, um pouco da organização interna, eu teria o texto e a gramática, com essas informações que eu preciso para processar o texto, dentro do meu banco de dados. Ferramentas de revisão, ferramentas de busca, trabalhando em cima do texto, e o editor possuindo uma interface com o módulo de abreviação, um módulo para trabalhar só com expressão regular, e os tokens trabalhados dentro depois de um módulo lógico, utilizando o etiquetador e o parser. Essa aqui, assim, isso daí é uma apresentação que eu fiz há um pouco mais de 2 anos atrás, que assim, para mostrar como é que foi montada a organização. Na verdade, não está tão atual agora, acho que já mudou um pouco, mas isso daí é bem o básico de como está sendo o funcionamento desse sistema web no seu todo, tá? E ainda que a ideia então é que eu tenho uma base de dados com vários corpos, que é aí o plural corpora, tendo textos, gramáticas e aí todas as ferramentas trabalhando em cima disso, tá? Então as ferramentas não iriam mais trabalhar só em cima do texto, mas passariam a trabalhar em cima de toda a minha base de dados, utilizando essas informações gramaticais, né, diria assim, e os textos. E aí, umas coisas para o futuro, então, no editor, entradas de texto e sentença, e para você poder trabalhar não só no nível da palavra, mas também poder trabalhar na sentença como um todo. Isso daí é uma interface que foi interessante desenvolver. Reconhecimento de padrões, análise gráfica para as revisões, análise de módulos de treinamento e nas buscas sobre árvores, busca sobre blocos, vou explicar melhor o que é isso, busca sobre caminhos da árvore e as comparações de gramáticas e corpos. Então, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Passados esses 2 anos, quase 3 anos, eu já hoje trabalho, a gente desenvolvendo tudo isso, criou
a nomenclatura do Tycho Brahe Framework, e está organizado, é a mesma coisa de antes, está organizado mais ou menos assim. Então, como que funciona? Como que foi possível fazer a organização no mesmo arquivo de todas as informações? Foi necessário criar uma estrutura de dados. Deixa eu ver se ela está aqui. Está aqui. Está meio ruim, gente, porque passar o PowerPoint, você salva em PDF, eu não sei o que acontece com as imagens. Isso aqui, para chegar nessa estrutura, eu tive que pegar todos os XMLs, todos os XMLs que tinha do corpus e começar a analisar para conseguir entender como que eu poderia simplificar aquelas estruturas a ponto de colocar dentro também as estruturas sintáticas. E aí entender como que seria possível eu criar um XML de estruturas sintáticas, que esse é o grande ponto. Então o que eu fiz? Eu criei uma estrutura dessa, e aí é importante saber, e aí falando agora, que todo esse sistema é desenvolvido em Java, com orientação ao objeto. Então, cada um desses elementos dessa estrutura é uma classe em Java, tá? Graficamente ela fica assim, mas na verdade se a gente for ver isso em Java, você vai ter uma estrutura inicial que vai possuir uma lista de tokens. O que é o token? Cada palavra. Mas não só a palavra, como assim? Vamos pensar na palavra, então tem aqui, Senhor. É um token. Só que se tiver escrito assim, ó, imagina que é o fim da linha. Aí, Senhor. Então aqui acaba a linha. Isso aqui é um token. Isso aqui é outro token. Então a palavra ela não corresponde ao token sempre, mas ela corresponde o token, na verdade, ela é toda string que você consegue fazer uma separação de acordo com algum tipo de padrão. Então o padrão mais comum é você separar por espaço em branco. Então você tendo a sentença, então vou colocar alguma aqui, bem boba, o senhor está lá, ponto. Quantos tokens tem aqui? Se eu for separar por espaço em branco, aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Só que, para complicar um pouquinho mais esse processo, que é chamado de processo de tokenização, o ponto, ele também tem que ser um token. Então, eu também tenho que pegar as regras de pontuação. Então, eu tenho que entender isso também. Fazer tokenização é um processo basicamente de expressão regular. Você vai falar para ele, ó, quebra no que eu quero e ainda vou ter que processar essas coisas. Tem algumas questões, às vezes, que aparecem no meio desse caminho. Se for 3 pontos aqui no final, por exemplo, eu tenho 3 tokens ou eu tenho um token só, que é os 3 pontos? Essas são perguntas interessantes que cabem em linguística computacional, processamento de texto, processamento natural de linguagem, etc. Só que o problema era que eu tinha que conseguir armazenar aquela estrutura de parênteses, que é a estrutura de árvore. Então, eu tenho uma árvore binária aqui. Aí, na linguística, isso é interessante porque quando eu comecei a estudar linguística eu também não sabia, uma sentença, ela não ocorre simplesmente dessa forma. Então você imagina que o Senhor está lá, ocorre de uma forma linear. Mas não é só isso, ela também ocorre de uma outra forma, que é essa forma em formato de árvore. Então, cada um dos elementos, eles estariam nas suas pontas. Isso aqui não está certo, tá, gente? É uma representação bem simples. E aí, cada nó da árvore que está aqui representaria um sintagma sintático, né, gramatical. E aí você teria esses nós correspondendo àqueles DP, NP, IPMAT, e aí as palavras sendo as folhas da árvore. Tá? Agora, uma grande questão para poder chegar naquela estrutura foi pensar que, apesar dessa frase aqui
está dentro de uma sentença, então eu poderia colocar aqui uma etiquetinha formando meu XML, um pedacinho de XML, falando isso aqui é uma sentença. Eu também poderia dizer que eu tenho várias dessas sentenças aqui dentro, então imagina que a gente está aqui colocando várias. E aqui fora eu tenho uma marcação dizendo que é um parágrafo. Eu não vou nem entrar no mérito dos problemas que existem quanto ao XML e tudo isso em relação às próprias, que na verdade foi um dos grandes problemas iniciais para chegar nessa estrutura, que é o fato de que nas marcações de tanto XML quanto HTML eu não posso ter isso aqui, né? Se o meu P começa aqui, eu não posso fechar o P aqui e ter o fechamento do S aqui, e não ter ele aqui. Isso aqui é um XML ou um HTML mal formado. Então, isso aqui aconteceu muito no início do projeto, quando ainda não existia o editor e as pessoas editavam XML na mão, utilizando um editor de texto qualquer. Só que aí a ideia de chunk foi exatamente você pensar que cada bloco desses de tokens formam um chunk. E aí que eu não preciso necessariamente criar etiquetas especiais para cada tipo. Todos eles podem ser chunks. E aí, chego aqui que a estrutura, ela tem uma lista de chunks, tem uma lista de tokens e os chunks correspondem a tokens. Só que os tokens dos chunks correspondem à posição inicial e à posição final dele. Eu não preciso saber o que mais que tem no meio. Eu não preciso dizer para o chunk que o chunk é formado pelo 1, 2, 3 e 4. Eu falo que o chunk começa no 1 e termina no 4. E aí eu já consigo pegar todos os blocos de informação que eu preciso num texto normal. Não interessa para mim se é sentença, parágrafo, seção, página. Começa num token e termina no outro. Acabou. E aí nisso eu consigo fazer uma organização que consegue utilizar uma outra estrutura. Agora, como utilizar essa mesma estrutura para a parte sintática? Então a questão foi a seguinte, aqui. Imagina então, aqui eu tenho os mesmos pontos. Quais seriam os meus chunks para a árvore sintática? Então eu tenho aqui um XP, eu vou chamar de XP, XP1, XP2 e XP3. O meu XP1, ele começa, então aqui, início e fim. Ele começa no 1 e termina no 4. O meu XP2 começa no 2 e termina no 4 também. E o meu XP3 começa no 3 e termina no 4. Pronto. Aí eu consegui colocar toda a informação sintática aqui dentro também. Aí o que acontece? Como são passos separados, eu edito um XML. Aí eu mando etiquetar. Ele atualiza meu XML. Aí eu mando os mesmos dados para o parser. O parser faz a parte dele, eu processo o que ele me manda e encaixo no mesmo XML. Se tiver sujeito nulo, traços, que existe na sintaxe, existe um monte de outras coisas que aqui a gente não encontra quando a gente está trabalhando nessa ordem linear. Eu vou lá e atualizo o XML também. Então, por todo o caminho que o texto está passando, ele vai sendo atualizado por todas as ferramentas. Então, aí agora eu consigo o quê? Fazer com que o mesmo repositório de informações, o mesmo arquivinho XML, passe por todas as etapas. E aí eu vou fazer a busca só em um. Aí, ainda só para completar, eu tenho também a possibilidade de quebrar os tokens. Então eu posso dividir as sílabas, né? Então se tem uma palavra senhor, senhor, eu posso quebrar isso em 2 split tokens, que eu chamo. E você pode ir quebrando todos, você vai quebrando até enquanto você precisar. No Cadwell, por exemplo, que é essa língua que a Charlotte falou, as palavras, elas são desse tamanho, você quebra elas em 5, 6 morfemas, que são split tokens. Então a ferramenta te dá a possibilidade de você recursivamente ir quebrando uma palavra até o nível que você precisa trabalhar aquele pedacinho de informação. Porque parece para quem não está ali no meio da morfologia, da sintaxe, às vezes a gente fica se perguntando, para quê? Por que não? Ou por quê? Sei lá. Mas cada pedacinho ali da palavra no Cadwell, ele representa um monte de coisa. Então, uma palavra representa uma frase várias vezes. E aí você vai pegar cada pedacinho dela e você vai colocar uma informação para ela. Tá? Então, da mesma maneira que eu vou lá e edito uma palavra,
e posso colocar níveis de edição, com modernização, padronização, qualquer, sei lá, o que você precisar, você também pode fazer com ele, com os tokens quando você vai dividindo. E eu também tenho a necessidade da criação de um joined token, né, que eu chamei aqui, que você marca falando que uma palavra ela está ligada à outra. Então, o mesmo caso daquela separação lá que eu falei para vocês, de senhor, né? Senhor. Eu preciso dizer que isso aqui é junto. Então, o que eu faço? Esse token aqui é o meu token de número 10 e esse aqui é o token de número 11. Aí, o que eu faço? Eu faço tipo um ponteiro, como se fosse um ponteiro mesmo, e digo, ó, do 10 eu ligo no 11. E aí ele entende que isso daí é um junto. E além de tudo eu posso pegar essa junção e aí eu edito, falo, ó, senhor tem um traço, mas na verdade a palavra não é assim. Eu vou lá e digo que, que o certo é senhor, só que a ferramenta entende que a palavra é senhor, só que por trás ela estava escrita desse jeito. Quem trabalha com filologia é muito importante manter isso. Você não pode perder esse tipo de informação. Se essa palavra está no começo, no fim da frase, e essa aqui está no comecinho da outra, você tem que marcar ainda, que aqui o /n, né? Que aqui tem uma quebra de linha. E aí, além de tudo, vem esse último elemento. Porque eu ainda, para exibir todo o texto em HTML, eu preciso saber exatamente onde termina uma linha. Eu não consigo, não dá, porque na verdade se eu tenho um container com uma largura desse tamanho e eu vou enfiando as caixinhas, eu vou enfiando vários outros elementos HTML, chega no final dele, ele pode saber que tem que quebrar para cá, mas se a frase é menorzinha, eu não teria como saber isso se não fosse pela indicação de uma quebra. Então isso aqui corresponde aos meus BRs mesmo em HTML dentro do texto. Mas é importante que a estrutura pode ter uma lista disso. Então o que significa? Que se eu tiver algo assim, ó, tipo, boa tarde, vírgula, quebra, aí começa o texto. Eu consigo marcar isso aí também. Porque eu posso dizer que depois da vírgula, que é o token, eu tenho 3 quebras. Então depois eu consigo, no HTML eu coloco isso, eu faço um parse, né, da estrutura para o HTML e aí ele coloca o texto certinho. O que eu tinha aqui? Ah, tá. E aí então, eu expliquei primeiro a estrutura para mostrar um pouco como é que está sendo a organização agora do Tycho Brahe Framework. Eu não sei a experiência de vocês, quem desenvolve, vocês usam, para quem desenvolve, conhecem Eclipse? Eu já usou Eclipse. Então, eu uso Eclipse para desenvolver. Ontem eu fiz a atualização lá dos projetos. O projeto Tycho Brahe dentro do Eclipse tem 22 projetos. Eu preciso enxugar, está muito grande, mas que corresponde mais ou menos a isso daqui. Eu tenho uma camada de persistência, que é onde eu faço todas as representações do meu banco de dados. Então ali eu tenho todos os objetos que são mapeados correspondentes às tabelas, mais as classes de acesso ao banco. Isso aqui é um projeto à parte. Eu tenho um projeto que é o core, um núcleo que são várias funções que eu preciso em geral. Então assim, o ideal foi criar esse core porque todo mundo estava acessando esses métodos muito... Todas as classes, né, acessavam métodos muito comuns, então para não ficar espalhado, centralizei num core. 2 grandes módulos, que é o editor e o módulo de busca. E aí ambos trabalhariam sobre os 4 elementos. Então o token, o chunk, a tag morfológica ou a etiqueta e a árvore. Então eu tenho edição para todos eles e busca para todos eles. E eles trabalham em cima de um framework que também tem várias camadas de acesso para trabalhar com isso daí. Na verdade, a ideia é que o framework depois seja um projeto só de chamada REST. Então vai ser só chamada, você recebe o dado. Porque, como eu expliquei no primeiro, o Tycho Brahe, do jeito que a gente está montando, é para ele ser uma ferramenta multicorpora. Só que vocês imaginem que existem os vários grupos, que nem a Charlotte mostrou já aqui no Brasil, que utilizam, e cada um quer disponibilizar os seus textos num site.
Só que não é... Você vai poder utilizar o Tycho Brahe para visualizar os textos, para fazer busca, fazer tudo. Só que se você quiser ter o seu site com as suas informações mostrando lá, na sua página, vou ter que implementar várias chamadas REST para só ficar devolvendo serviço com informação. E aí, para cada um que implementar a sua página HTML, possa fazer as requisições e mostrar as coisas direitinho lá. Visualização nos seus sites. Então a ideia é que o framework depois seja isso, que ele tenha todas a camada para esse acesso. Aonde está em tracejadinho é o que ainda está por vir. Ainda não, as interfaces de quase todos estão prontas, já tem as telas, mas ainda não tem as implementações. As grandes dificuldades estão aqui, nesses dois. Buscar nos chunks e buscar nas árvores. Se eu buscar, fazendo a busca em chunk, eu já consigo fazer a busca na árvore, acredito. As árvores são basicamente chunks mesmo. E ainda existem uma série de estratégias, se der tempo eu até falo para vocês. Eu ainda não... Realmente ainda está em uma fase de discussão e pesquisa para saber como é que vai ser implementado. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, falando um pouquinho do... Isso aí foi a apresentação que a gente fez na Hungria, do projeto. Então, acontece, o esquema do banco de dados é, para mim, eu acho uma das partes mais interessantes que existem, que eu acho que é onde a linguística e a computação convergem quase que totalmente. Assim. Porque imagina, eu tenho que montar o meu banco de dados de uma ferramenta linguística. Eu vou fazer isso como? Eu estou usando o modelo de entidade de relacionamento, só modelo relacional. Será que eu preciso de outro tipo de modelagem de banco? Não sei, talvez para as buscas. Isso ainda estou pensando. Só que o que acontece? Quando eu vou lá e crio uma entidade no meu banco de dados, para um sistema desse, eu tenho uma entidade que chama corpus, uma entidade que chama documento, uma entidade chamada metadado. Como que eu vou saber como que um metadado se relaciona com o documento? Como que a gente faz a relação do corpus com os documentos? Como que eu faço da minha tabela de usuário? Como que o meu usuário acessa o sistema? Qual é a interação do usuário com o corpus? Como que funciona a relação daquelas informações de parser, tagger, splitter e abreviação para os diferentes corpora? Então, assim, onde as perguntas são linguísticas, sem dúvida, só que elas são ao mesmo tempo muito computacionais, porque eu tenho as restrições computacionais, não só as restrições, né, mas eu tenho as restrições tecnológicas, na verdade, elas não são computacionais, mas para que eu possa montar esse banco de dados. Então, eu acho, onde eu vejo muito essa ligação. Aí algumas outras informações aqui, as questões de tags, então como é que se organiza essa coisa das etiquetas e também parâmetros, que é uma flexibilização do sistema. Aliás, para quem é da computação, eu sempre falo, né? Eu acho que vai desenvolver sistema se o seu sistema, em geral, vai ter uma tabela de parâmetro, que é onde você vai guardar aquele monte de informação que você sempre precisa ficar alterando no sistema em tempo real e que são, de certa forma, informações assim essenciais ao seu sistema. Então, tem vários tipos, não vou nem entrar nesse detalhe agora. E é muito interessante também essa discussão, porque eu acho que aqui é onde existe também uma convergência muito grande com a linguística, que é a teoria de princípios e parâmetros, é uma teoria muito interessante. E eu acho que a computação implementa muitas vezes essa teoria, mas escapando das teorias linguísticas, cada um faz o seu. Então é interessante também. Deixa eu ver.